Olá, seja bem-vindo. Hoje nós vamos exemplificar a regra da cadeia. Imagine que você tenha uma empresa com receita, dependa das quantidades vendidas, de x e y, que é igual a 2x mais 3y ao quadrado. Mas a quantidade produzida de x e y depende da quantidade de capital K e trabalho L, dadas por uma função igual a 4K mais 3L para x e 3K mais L para y. Então, a quantidade produzida de x e y depende da quantidade disponível de capital K e de trabalho L. E essas quantidades produzidas de x e y, a empresa vai comercializá-las para obter sua receita, em que ela terá uma receita igual a 2 vezes a quantidade vendida de x mais 3 vezes y ao quadrado. Se a empresa deseja saber qual a variação na receita quando ela tem uma variação na quantidade disponível de trabalho ou uma variação na receita quando ela tem uma variação no capital, como ela pode calcular? Ela pode calcular usando a regra da cadeia. Então, para o L, ela terá uma variação em L alterará a quantidade produzida de y e a quantidade produzida de x, mas uma variação nas quantidades de x e y produzidas levará a uma variação na receita. Você pode conferir a sua fórmula imaginando que perceba que se você fizer essa simulação, você não pode cancelar, mas é somente para você analisar. Veja que se você cancelar o dy com o dy e o dx com o dx, você terá exatamente o termo inicial, o dry. E assim você tem uma indicação de que sua fórmula pode estar montada de forma correta. E, da mesma forma, uma variação no capital levará a uma variação na quantidade produzida de y e x. E essa variação na quantidade produzida de y e essa variação na quantidade produzida de x levará, por fim, uma variação na receita. Então, para obtermos a variação na receita proveniente de uma variação no trabalho e a variação na receita proveniente de uma variação no capital, nós devemos resolver essa expressão. Vamos resolver por etapas. dr dx, nós vamos derivar a função r em relação a x. Perceba que y deve ser tratado como constante, então a derivada de 2x é igual a 2. A derivada de r em relação a y, agora o x deve ser tratado como uma constante, derivamos 3y ao quadrado, que resultará em 6y. Derivamos agora a variação em x em relação a L. Então, agora eu vou variar apenas L. O K vai ficar constante, então a derivada de x em relação a L é igual a 3. Derivada de x em relação a K será igual a 4 e todo 3L será tratado como constante. Temos a derivação de y em relação a L, que será igual a 1, e a derivada de y em relação a k, que será igual a 3. Agora, basta substituirmos na expressão. dr em relação a L será igual a dr dx. Nós vimos que é 2, então 2 vezes dx dl. dx dl é igual a 3, então 2 vezes 3, mais dr dy, nós vimos que é 6y, vezes dy dl, que nós vimos é igual a 1. 1 você não precisa escrever, estou escrevendo apenas para
ficar claro todos os passos efetuados. 2 vezes 3, 6, mais 6y. O que você deve fazer agora é substituir y pela sua respectiva expressão, que é 3k mais L. Então, eu tenho 6 mais 6 vezes 3k mais L. Terei, então, 6 mais 18k mais 6L. E isso vai ser igual à minha derivada dr dl. Então, perceba que você deve substituir o y. E se tivesse um x, você também teria que substituir o x pela sua respectiva expressão. O dr, a derivada de r em relação a k, será igual a variação de r em relação a x, que nós vimos é 2, vezes a variação de x em relação a k, que é igual a 4, mais a variação de r em relação a y, que é 6y, e a variação de y em relação a k, que é igual a 3. Nós teremos, então, 8 mais 18y, que será igual a 8. Então, você deve substituir o y aqui também. Então, será igual a 8, 54k mais 18l, que é igual à minha derivada de r em relação a k. Perceba que, para encontrar a variação na receita quando você tem uma variação de uma unidade no trabalho, você deve substituir a quantidade empregada de trabalho e de capital naquele momento, assim como a variação em R quando variamos o capital K. Você deve substituir a quantidade de capital e trabalho naquele momento. Foi algo semelhante que fizemos no início, quando trabalhamos com aquela tabela e calculamos por meio dos dados o valor aproximado das derivadas parciais em relação ao trabalho e em relação ao capital. Por hoje é só. Se você gostou, deixe seu like. Até a próxima.